Graça e paz, irmãos, que o nosso Deus, que é o Deus da palavra, Deus que é Deus fiel, possa nesta hora já estar ministrando ao seu coração, e que esse momento que nós teremos agora de ouvir a mensagem seja apenas o seu coração já foi afofado, arado, e agora seja só o momento de jogar a semente, e que essa semente em nome de Jesus possa frutificar. Amém, queridos? Deu para notar, os amados irmãos e aqueles que estão nos ouvindo também em sua casa, onde estiver, que o tema do nosso culto é: a nossa confiança está em Deus. E eu quero nessa manhã falar sobre confiando em Deus. É o tema da nossa mensagem, confiando em Deus, né? Vocês viram que eu coloquei uma imagem que alguém não está vendo o caminho, não está vendo para onde vai, está com os olhos até vendados, mas está com uma expressão de tanta alegria, de confiança. Ela nem sabe, não está vendo que a mão do Senhor está ali para protegê-la, mas ela já tem certeza, como se ali já tivesse um caminho já pronto, e realmente tem. Isto é confiar em Deus. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa falar de tal forma ao nosso coração, que nós possamos sair daqui diferentes, que hoje seja um divisor de águas na nossa vida, sobre a nossa confiança em Deus, feita na sinceridade de algo ou de alguém. Isso é confiança. É aquela expressão do primeiro slide que vocês viram no rosto daquela menina. É crença na retidão moral daquele que fala, no caráter daquela pessoa que está falando ou prometeu, ou na lealdade. Então é quando você confia tanto na moral da pessoa, no caráter, na lealdade, você confia. Quando nós conhecemos alguém, é interessante que você diz assim para outra pessoa que não conhece: pode confiar, que eu conheço. Não é assim? Então, quem confia em Deus? É uma pergunta que nós fazemos. Quem confia em Deus? Não é? É uma pergunta que você deve fazer também agora. Quem confia em Deus? Porque todo mundo diz que confia em Deus. Não é verdade? Se você chegar para uma pessoa que está passando uma dificuldade, você diz assim: confia em Deus. Ela diz: eu confio. Interessante que às vezes o nosso discurso, ele está dissociado da nossa vida, das nossas ações. E é isso que nós devemos lutar para poder equilibrar, para poder trazer os dois para o mesmo lugar. Quem confia em Deus? Eu faço novamente a pergunta, e você pode aí se perguntar: eu confio verdadeiramente em Deus? Eu confio. Porque geralmente se diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas às vezes a gente diz que confia, mas as nossas ações não mostram. E a árvore, ela dá o fruto daquilo que ela é. Se você diz que confia em Deus, mas as suas ações mostram o contrário, provavelmente você não confia o suficiente. Então quem confia em Deus? Se todo mundo diz que confia, só confia em Deus quem conhece a Deus. Só confia em Deus quem conhece a Deus. O primeiro texto que eu quero trabalhar com vocês é Salmos capítulo 9, versículo 10, que diz: os que conhecem o teu nome, preste bem atenção, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Quem confia é aquele que conhece. Quem conhece é quem confia. Quando nós conhecemos verdadeiramente ou confiamos, nós
depositamos a nossa vida, nós depositamos nossa esperança, nós depositamos a nossa fé. Quando a gente conhece, ou confia ou não confia. Porque quando você conhece alguém, você diz assim: fulano, não acredito não, viu? Porque eu já conheço. Isso aí não tem palavra. Isso aí não tem caráter. Isso aí é risco na água. Já pensou um risco na água? Você conhece, você pode dizer se a pessoa é confiável ou não. Mas você tem que conhecer, tanto para confiar, como para dizer que não, ele não tem palavra. Por isso que muitos não acreditam no Senhor, porque não conhecem. Acha que ele vai mudar. Ou talvez com você ele vai fazer diferente. A confiança, meus amados, só vem com a intimidade. Só vem com conhecimento profundo. Até mesmo com os animais. É muito interessante isso. Minha filha Sara Jéssica, né, e Felipe, eles adotaram uma cachorrinha agora. E o primeiro dia que ela levou, eles levaram lá em casa para conhecer os avós, né? Aí chegaram e disseram: vovô, é vovó. Mas ela estava com medo da gente. E eu ia chegar perto dela, ela fazia assim, morrendo de medo, porque ela não me conhecia. É lógico, ela não podia confiar. Só que eles tiveram que, uma vez ou outra, eles deixam lá em casa. E ela agora já está me conhecendo. E ela desde ontem está lá em casa, porque eles viajaram para ir a um casamento. E é interessante, ela agora já confia totalmente em mim. Ela sabe que eu dou comida, que eu dou água. E ela não só balança o rabo, ela vem para cima. Se eu sento, ela já corre para cima do meu colo. Porque ela agora já conhece. Ela diz: gente, que eu posso confiar, né? Ela me dá comida, me dá água, está cuidando de mim. Então ela confia. Até os animais. Se você quer confiar em Deus, tem gente que diz: oh, eu queria tanto acreditar em Deus. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de alguém chegar para você e dizer: eu acho tão bonito quando você ora, você confia, você acredita. Eu queria ter essa fé. Meu amado, se você quer ter fé em Deus, passe a conhecê-lo. Procure conhecê-lo. Procure estudar sua palavra. Procure viver em oração, que você terá mais fé do que qualquer um. Igual a história do menino que estava viajando e começou no avião e começou a dar aquela turbulência, e o povo gritava, e caíram as máscaras, e aquela criança na maior calma, na maior serenidade, na maior paz. E alguém que prestar muita atenção olhou para o menino e disse: como é que você pode estar tão calmo? Se todo mundo está nervoso, todo mundo está com medo. Ele disse: eu sei quem está pilotando esse avião, é meu pai, eu não preciso ter medo. Que confiança! Será que nós confiamos assim em nosso Deus? O texto diz: os que conhecem o teu nome. Nós já cantamos tantas vezes o nome do Senhor. Ele é aquele que é o Deus da provisão. Ele é o Deus que nos protege. Ele é o nosso refúgio. O nome do Senhor é aquele que tudo vê. Ele é Deus fiel, e quem conhece o Senhor, nele confia. Pergunte para você: eu confio verdadeiramente em Deus? Eu já tenho um conhecimento dele, a ponto de dizer eu confio? Jó era um homem reto, Jó era um homem bom. A Bíblia diz que era o melhor que tinha na terra. Mas Jó, quando teve uma experiência com Deus, ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E eu pergunto: a sua fé em Deus está baseada na vida do seu pai, na vida do seu irmão, do seu tio, do pastor, ou de um irmão da igreja? Ou está baseado no seu conhecimento, no seu relacionamento, na sua intimidade com Deus? Olha, eu escuto dizer lá na igreja que a gente pode confiar em Deus. Ai, mas será que eu posso mesmo? Você precisa buscar ter intimidade com esse Deus, conhecê-lo, porque você confiará
nele. A confiança, coloque isso na sua mente, só vem com a intimidade, com o conhecimento profundo que você tiver de Deus. Então, quem conhece o Senhor já sabe que Ele é o quê? Se você conhece, você sabe que Ele é tantas coisas. Mas para dar essa confiança, para ter essa confiança, quando você conhece, você sabe primeiro que Ele é fiel. Você confia porque você conhece e sabe que Ele é fiel. Márcio, quando estava ministrando louvor, ele disse: se você olhar uma semana, um ano, olhar a sua vida, você vai vendo o trilhar de Deus, você vai vendo o caminho, como Ele agiu. Você olha para trás, é por isso que a Bíblia diz que nós devemos colocar marcos na nossa vida e poder olhar para trás e ver como o Senhor foi fiel em todos os momentos. Mesmo quando você não sabia e alguma coisa aconteceu e anos depois você diz: ai, é por isso que Deus me guiou por aquele caminho. Amados, quem sabe e conhece, quem conhece sabe que Deus é fiel. Salmo 33, versículo 4 diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Eu acho que a coisa está piorando com o passar do tempo, porque o povo hoje não é mais de confiança. Hoje, para alguém confiar no outro, bota no cartório, registra, faz, acontece, ainda não confia, porque não adianta nada disso. As pessoas continuam sem palavra. E eu lembro do meu pai. Meu pai era um homem de palavra. Ele dizia, se ele dizia assim uma coisa, ele podia se quebrar todinho, mas ele cumpria a palavra. E antigamente o povo dizia assim: não precisa assinar não. Não era assim que as pessoas diziam? Eu dou a minha palavra. Era suficiente. O outro saía satisfeito, não precisava nada mais. Eu lhe dou minha palavra. Hoje você diz: eu dou minha palavra. Sim, dá a palavra. Mas vamos ali no cartório, vamos pegar um bocado de testemunha, vou gravar. Hoje o povo anda com celular para gravar e dizer: você disse isso. E o outro vai dizer: não, isso é fake news. Não, falei não. Isso é invenção sua. Isso aí é uma gravação mentirosa. Porque hoje as pessoas não são fiéis, não são verdadeiras. Mas o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro em tudo o que faz. Não é somente numa coisa. Ele não foi fiel apenas com Israel, mas Ele é fiel com todo aquele que o busca de coração, com aquele que se transformou em seu filho. Ele é fiel. Amados, Ele é fiel em tudo que faz. Ele é fiel porque Ele vigia para cumprir também a sua palavra. Ele é fiel. Depois tem agora depois, isso, porque Ele vigia. Amados, Deus vigia. Sabe o que é isso? O vigia não pode dormir. E a Bíblia já disse que o nosso Deus não dorme, nem dormita, nem cochila. E Ele diz: eu vigio para cumprir a minha palavra. Eu coloquei até em 2 versões para vocês poderem ver. Diz: o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que minha palavra se cumpra. Em outra versão diz: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amados, Deus prometeu, Ele é homem de palavra. Ele disse que quem confia nele jamais será decepcionado. Então confie, creia, meu amado, porque Ele é fiel em tudo que faz. Ele vela para cumprir a sua palavra, ou seja, Ele vigia de Gênesis a Apocalipse para que ela se cumpra como foi falado, porque o nosso Deus, Ele é a própria palavra. Ele é fiel, e aquele que o conhece sabe que Ele é fiel, porque Deus não mente. A Bíblia diz em sua palavra em Números 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa.
Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Meus amados, quem prometeu foi o Senhor. A Bíblia está cheia, recheada das promessas do Senhor. Nele está o sim, nele está o amém. Ele prometeu e ele mesmo diz amém. E ele cumpre, porque ele é fiel. Ele não mente, nunca mentiu, jamais mentirá, porque no Senhor não há sombra de variações, ou sombras ou variações. O nosso Deus é íntegro, perfeito, não tem nem sombras. Ele é fiel. Quem conhece, lá em Hebreus diz assim: para que duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Irmãos, se eu conheço a Deus e eu conheço sua palavra, só em ler isso aí já é o suficiente. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor só não é o refúgio se você não fizer dele o seu refúgio. Senhor, a tua palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então eu creio, Senhor, tu não mente. Eu entrego, é teu. Mas tem gente que não conhece e não confia. Faz: Senhor, o Senhor está lembrado? Senhor, será que o Senhor vai fazer mesmo? Senhor, tanta desconfiança, porque não conhece o seu Deus. Olha, amados, diz assim: tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio, nós colocamos ele como nosso refúgio, em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma. Ele não mente. Então, quando sua alma, você está, sua vida é como um barquinho, e as tempestades vêm, como a gente cantou, começa a se erguer, né? Um furacão. E você olha, o problema é que você acredita muito no que vê. Mas a Bíblia diz que você tem que viver pelo que não se vê. Vem a tempestade, vem o furacão, e você diz: Senhor, tu és a minha âncora. Em ti eu posso confiar. Nunca, jamais falhastes. Ele é fiel de geração em geração. E tu serás fiel na minha geração, na próxima geração, por toda a eternidade, porque só tu és Deus. Quem o conhece, 2, sabe que ele não nos abandona. Eu lembro, meu pai gostava muito de conversar. Muito mesmo, era muito mesmo. Era um homem de conversa, amigo de todo mundo, de contar história, de rir. Papai era assim. E quando o papai chegava num lugar, o papai começava a conversar. Ele fazia amizade, esquecia até o tempo. E é interessante que ele: olha, minha filha, fica aqui, eu venho já. O problema, ele era fiel, cumprir a palavra dele, que ele desse a alguém. Mas difícil era se ele encontrasse alguém para ele dizer que chegava logo. E eu me lembro que eu, criança, uma vez ele não encontrou um lugar para estacionar, e ele disse: minha filha, pode ficar aqui no carro, eu venho já. Ele encontrou gente pelo caminho. E esse veio já, eu criança, comecei a ficar com medo. E o problema é que toda vida que eu saía, ele dizia: vem já, eu dizia: não, eu vou com o senhor. E se ele dissesse: eu venho já, eu dizia: sim. E como é que o senhor não vem? Se o senhor encontrar alguém, começar a conversar. Então, eu tinha medo. Porque papai não me amava? Amava. Ele ia me abandonar? Não. Mas ele podia me fazer esperar um bocado. E Deus, ele jamais vai lhe abandonar. O salmista conhecia o Senhor e ele descobriu, por isso que ele escreveu: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. O Senhor jamais vai lhe abandonar. Se está demorando, querido, creia que ele vem. Ele vem na hora certa, no momento certo.
Meu pai podia falhar, mas Deus nunca falhou e jamais falhará. Como diz o texto do Salmo 9:10 que nós já lemos: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais, olha a palavrinha, jamais abandonas os que em ti confiam. Você confia em Deus? Jamais Ele vai lhe abandonar. Jamais. Creia. Ele pode dizer isso, porque Ele é Senhor do tempo e da eternidade. E Ele por toda a eternidade é Deus. E Ele estará com você hoje, aqui, no Vale da Sombra da Morte, e por todos os dias da eternidade. Porque Ele é Deus. Quem conhece o Senhor, 3, sabe que Ele trabalha por aquele que nele espera. Essa semana todinha Deus vem me falando de confiança. Quarta-feira eu dirigi o culto e eu comecei o culto lendo esse texto de Isaías. E fui preparar a ordem de culto. Eu já tinha preparado. Quando eu fui preparar a ordem de culto, botei confiança. Hoje, mano, Deus falando isso ao meu coração. E falou tantos textos lindos. E esse não podia ficar de fora. Deus trabalha por aquele que nele espera. Gente, a palavra de Deus diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Gente, é um privilégio muito grande. Primeiro, você ter o Deus Criador, o Todo-Poderoso, como seu Pai. E Jesus Cristo, Ele disse assim: olha, se você, quando o seu filho tem fome, não dá uma pedra, quando ele pede peixe, não dá um escorpião, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Ele trabalha e Ele não se cansa. Nós vamos com o tempo nos cansando. Por mais trabalhador que você seja, aí você vai com aquele ímpeto, mas cansa, o corpo dói. Já não é mais um menino. Mas vimos também e lemos hoje pela manhã. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. E a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meus amados, o nosso Deus não se cansa. Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha desde o princípio e trabalha até hoje, trabalha até agora. E Ele está trabalhando por você. Nós não conhecemos Deus, esse é o problema. Se a gente conhecesse, procurasse conhecer mais a Deus, nós teríamos total confiança. Porque antes de você nascer, antes de você ser criado, Ele já sonhou com você. Ele conhecia todos os seus dias. Você veio ao mundo com um propósito. Ele é Pai. E Ele trabalha por você. Nós sabemos que, principalmente nos dias de hoje, os pais trabalham muito pelos filhos. Não é verdade? Antigamente chegava uma época que os filhos começavam a trabalhar também pelos pais. Hoje não é tão assim, não é verdade? Agora imagine o nosso Deus, a gente tão fraco, a gente trabalha. Como a gente fica quando a gente vê um vovozinho, bem vovozinho, dando aposentadoria para os filhos e depois ainda vai trabalhar, mesmo sem força, para sustentar aqueles meninos que nada querem na vida. É ou não é assim? Isso acontece tanto. Só que o nosso Deus trabalha e Ele é o Todo-Poderoso. Ele não se cansa nem se fadiga. Você pode dizer: Senhor, estou decepcionado com fulano, com Beltrano, não faço mais nada por ele.
Só que Deus, Ele não revoga a sua palavra. Ele disse que é fiel e continuará sendo fiel, mesmo que você seja infiel. Ele permanece fiel, pois jamais negará a si mesmo. E Ele vela para cumprir a sua palavra. Amados, eu queria encerrar fazendo uma pergunta para você. O que pode lhe impedir de confiar em Deus? Eu queria até reformular o que é que está lhe impedindo de confiar em Deus. Às vezes a gente está andando como nessa imagem. Tem um peso muito grande nos puxando para trás. E a gente ainda tem um obstáculo à frente para pular. E a gente às vezes não consegue. E eu pergunto, o que é que tem impedido você de confiar em Deus? O problema não está em Deus. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. Eu estava essa semana ouvindo uma mensagem da irmã Edmeia, a missionária Edmeia, e ela contando uma experiência que ela teve também tão linda, lá no projeto dela, Mari Marta. E ela sustenta há mais de 20 anos cento e tantas crianças. Quando chega na época de ir para a escola, aí já vem uma outra turma, mas sempre tem cento e tantas crianças ali para ela sustentar. Ela dá comida, dá roupa, dá estudo, dá tudo. E ela trabalha muito para poder sustentar, né? E como o pastor Edmilson ontem estava dizendo, vaca não dá leite. Você tem que acordar cedo, você tem que amarrar o bezerro, você tem que sair puxando as tetas. Tem umas que até ela prende o leite para não dar. Quem já foi em roça, em fazenda, sabe disso. Ela não dá, você tem que se esforçar para tirar o leite dela. E ela trabalha muito. E o Senhor é fiel. E ela confia. E teve um dia que, para sustentar cento e tantas crianças que moram numa favela, come muito como adulto, ela disse que só tinha 1 quilo de salsicha. Ela perguntou para a moça que trabalha, ela disse, Dona Edmeia, o que é que a gente vai fazer? Só tem 1 quilo de salsicha, um pouquinho de arroz. Não dá nem para uns 3 ou 4 meninos. Ela disse, bote para cozinhar o que tem. Ela disse, mas não dá. Ela disse, bote. E ela foi orar e disse, Jesus, olha, só tem essa salsicha, só tem esse arroz, só tem esse tanto de feijão. E tem cento e tantas crianças para comer. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo. Então faz um milagre, alimenta essas crianças. E a mulher, quando cozinhou lá e vê que aquele pinguinho, ela disse assim, eu não vou ficar aqui para ver esses meninos, porque quando não botar comida, o que é que vai acontecer? Ela disse, saia se você não acredita. E ela ficou sozinha, começou a servir os meninos. Orou agradecendo, serviu. Todos comeram. Os funcionários comeram. E ainda sobrou. Nosso Deus é o mesmo. Ele continua o mesmo. Ele pode abrir mar vermelho, ele pode ressuscitar mortos, ele pode fazer o que ele quiser. O seu poder é o mesmo. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. E ele trabalha por aquele que nele espera, naquele que confia nele, porque ele não abandona. Então, amados, o que é que está impedindo você de confiar em Deus? Provavelmente seja a falta de intimidade que você tem com ele. Ontem o pastor Edmilson, pregando aqui, ele disse uma coisa interessante. Ele disse, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós, como batistas, precisamos orar mais. Ele disse, eu estava levando a igreja assim a se quebrantar, e eu estava lá tocando violão, e dizendo, vamos orar. Irmão, se quebrante, se ajoelhe, ore, chore, vamos pedir ao Senhor. E ele disse que tocou um pouquinho assim o violão e foi tirando para poder se ajoelhar e orar, né? E quando colocou a violação, olhou, ele disse, eu me choquei. O irmão já tinha levantado. Eu disse, irmão, já orou? O irmão, já orei, pastor. Irmãos, quem conhece conversa, quem conhece conta história, quem conhece brinca,
Quem conhece tem sempre o que conversar. Quanto mais a gente conversa, mais aparece conversa. Aí o outro diz, mas vocês passaram o dia todo junto. É por isso mesmo. Aí é que tem coisa para conversar. Como é que nós não temos intimidade com Deus para orar, conversar com Ele? Não conseguimos porque a gente não tem assunto. O que é que tem impedido você de confiar? Talvez seja o medo, que também é resultado da falta de conhecimento. Porque se você conhecer, você não temerá. Por isso que o salmista disse, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando ele viu aquele gigante zombando do povo de Deus, ele diz assim, eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje, os pássaros irão comer a tua cabeça. Ele sabia que confiava no Todo-Poderoso. Por isso ele diz, de quem me recearei? E olha que era um rapazote magricela de uns 17 anos. Que até Golias, quando viu, caiu na risada. Vocês estão achando que eu sou o quê? Para me mandar esse magrelo? Estão pensando o quê? Que eu sou cachorro que com um pedacinho de pau vão me matar? Oh, meus amados irmãos, aquele que confia no Senhor é invencível. É a incredulidade que também é o resultado do pouco conhecimento que você tem de Deus. E eu queria encerrar dizendo e conclamando você, tanto que está me ouvindo, não sei aonde, você que está aqui, vamos dizer, eu confio em Deus. Eu confio em Deus porque Ele é fiel. Eu confio em Deus porque Ele não me abandona. Eu confio em Deus porque Ele trabalha por mim que espero nele. E eu queria dizer, o último versículo, eu disse que eu ia basear a mensagem em vários versículos. E quando eu estava terminando a última frase da mensagem, Deus me deu esse outro versículo. Que eu acho que realmente Deus sempre Ele completa a obra. É aquele que vai dar o ponto, é aquele que vai ser o nó do final para não desatar essa mensagem na sua cabeça. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua vinda, porque como a alva, ou seja, como um levantado dia, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva, chuva seródia que rega a terra. Não é o conhecimento de Deus que vai fazer você crer? Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente vai ter a eternidade todinha ainda para conhecê-lo, porque Ele é infindável, insondável. Então vamos usar esses poucos dias que temos aqui para conhecer o Senhor. Eu queria encerrar pedindo que todos dissessem juntos, principalmente essa primeira frase: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos dizer juntos? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ó Pai amado, que nessa hora o Teu Espírito Santo esteja convencendo o Teu povo de que nós precisamos Te conhecer. Precisamos ter um compromisso sério com a Tua palavra, um compromisso sério com a oração, um compromisso sério com o Teu reino. Ó Senhor, Tu és grande e poderoso, mas Tu também és justiça. E o Senhor vai nos julgar segundo aquilo que nós já ouvimos e alcançamos. Por isso eu peço ao Espírito Santo de Deus, faz aquilo que nós não podemos fazer e convence-nos de que precisamos conhecer e prosseguir em Te conhecer até que Tu venhas, em nome de Jesus. Amém.